Você já se pegou no meio de uma manhã de trabalho em casa, olhando para o relógio e percebendo que o dia já passou, mas você ainda tem um monte de coisas para fazer? Ou pior ainda, você sente que está trabalhando sem parar, mas nunca realmente produzindo como gostaria? Se você se identificou com isso, esse vídeo é para você. Eu sou Thaís Azonta, especialista em desenvolvimento pessoal e trabalho com mulheres como você para ajudar a transformar a maneira como elas organizam as suas rotinas e colocam seus projetos em prática. Eu sei que o home office pode ser uma faca de dois gumes. Pode ser uma oportunidade maravilhosa de mais flexibilidade, mas também pode se tornar um grande desafio. E hoje eu vou mostrar exatamente como você pode transformar esses desafios em oportunidades reais de produtividade, equilíbrio e, claro, de viver a vida da maneira que você sempre sonhou. Hoje vamos passar por alguns dos maiores desafios que o home office traz. E eu vou te ensinar como transformá-los em oportunidades para aumentar a sua produtividade, equilibrar a sua vida pessoal e profissional e finalmente colocar os seus projetos em prática. Vamos começar entendendo como o home office pode ser tanto um grande desafio quanto uma oportunidade única para você. Quando muitas mulheres imaginam o home office, elas pensam em liberdade, acordar tarde, trabalhar no conforto da casa e não enfrentar trânsito. E finalmente ter o controle total sobre a rotina. Mas essa ideia pode rapidamente se transformar em uma grande ilusão, porque a falta de estrutura definida pode causar mais caos do que controle. No início, pode até parecer ótimo, mas aos poucos a realidade começa a se mostrar diferente. A Patrícia me contou que no começo ela estava empolgada para começar a trabalhar de casa. Ela achava que seria a chance de organizar o seu próprio tempo, fazer as tarefas de casa e cuidar da família enquanto trabalhava no seu próprio ritmo. Mas logo ela percebeu que a sua rotina estava desorganizada. Ela começava o dia sem saber por onde começar. Os prazos se acumulavam e no fim sentia que não estava produzindo o suficiente. A falta de disciplina e a flexibilidade sem limites começaram a sobrecarregá-la. É importante entender que o home office é uma oportunidade para mais liberdade. Mas isso só acontece quando você cria a disciplina necessária para equilibrar as tarefas de trabalho e de casa. Sem uma estrutura bem definida, você não conseguirá aproveitar a liberdade que o home office oferece de forma eficiente. Ao invés de um paraíso, pode se transformar em um ambiente desorganizado e estressante. Então, como transformar isso em uma oportunidade real? Vamos ver. A chave é a organização e a mentalidade certa. A boa notícia é que com as ferramentas e a mentalidade correta, o home office pode ser a maior oportunidade para atingir o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Imagine ser capaz de ter um trabalho mais produtivo e ainda manter o equilíbrio na sua vida pessoal. Esse é o tipo de mudança que muitas mulheres estão buscando. Mas para isso, você precisa começar a construir uma rotina estruturada que seja flexível, mas também eficiente. A Ana, por exemplo, começou a trabalhar de casa com a mesma sensação de caos que muitas de nós experimentamos. Ela estava desorganizada e sem direção. Mas então ela decidiu mudar a sua abordagem. A Ana passou a planejar os seus dias no início da manhã, separando horários específicos para o trabalho, para a família e para o autocuidado. Ela começou a definir metas diárias e se comprometer com os horários para evitar que o trabalho invadisse a sua vida pessoal. E o resultado qual foi? Ela ficou mais produtiva, menos estressada e teve tempo para as coisas que realmente importavam para ela. Transformar o home office em uma grande oportunidade começa com a decisão de organizar a sua rotina de forma estratégica. Isso significa planos diários claros, como você pode dividir as suas tarefas e como priorizar o que realmente importa. Dessa forma, você pode ter um dia equilibrado com produtividade, descanso e também para você. Mas a chave está em organizar o seu tempo de uma maneira que funcione para você. Um dos maiores benefícios de trabalhar de casa é que você tem controle total sobre o seu tempo. Você pode criar uma rotina que se ajuste às suas necessidades pessoais e familiares. Isso é algo que muitas mulheres, especialmente mães, sentem falta ao trabalhar em escritórios. No home office é possível alinhar a sua rotina de trabalho com os seus compromissos familiares ou pessoais. A flexibilidade é, sem dúvida, uma das maiores vantagens desse modelo. A Fernanda, por exemplo, é mãe de 2 filhos pequenos e sempre teve dificuldades em conciliar o trabalho fora de casa com a vida familiar. Quando ela começou a trabalhar de casa, ela criou uma rotina em que ela dividia o seu tempo entre o trabalho e os cuidados com os filhos, incluindo
momentos para fazer refeições com eles, ajudar nas tarefas da escola e ainda assim ser produtiva no trabalho. Essa flexibilidade e controle sobre o tempo são enormes oportunidades. Mas, para que você aproveite ao máximo, é preciso ter uma visão clara de como você quer organizar os seus dias. Ao invés de deixar o tempo te controlar, você vai aprender a controlar o seu tempo para que possa viver de maneira mais equilibrada e produtiva. Embora o home office ofereça mais flexibilidade, ele também pode trazer um sentimento de isolamento. Sem os colegas ao seu redor, as interações sociais diminuem e a sensação de se desconectar da equipe pode afetar a motivação. Além disso, o trabalho pode acabar se acumulando e o distanciamento das conversas informais no escritório pode deixar você se sentindo desmotivada e sozinha em relação ao trabalho. A Rafaela começou a trabalhar de casa e no começo ela adorou a liberdade. Mas com o tempo, ela sentiu que a falta de interação com os colegas de trabalho estava afetando a sua produtividade e bem-estar. Ela ficou mais ansiosa e não sabia exatamente como lidar com o trabalho sozinha em casa. Sem um sistema de apoio, ela se sentia sobrecarregada e sem direção. É importante entender que o home office exige muito mais autodisciplina e organização para que você possa equilibrar o trabalho com o cuidado pessoal. Estabelecer conexões externas, como encontros virtuais, com colegas ou outras mulheres que também trabalham de casa, é uma ótima maneira de combater o isolamento. Além dos desafios, trabalhar de casa oferece a oportunidade de se autodesenvolver de maneira que o ambiente corporativo muitas vezes não permite. Você pode usar o tempo em casa para se concentrar e aprender novas habilidades, trabalhar no autoconhecimento ou até desenvolver projetos paralelos. O home office é um ótimo espaço para crescimento profissional, mas também pessoal. A Luana, que sempre sonhou em escrever um livro, usou o seu tempo trabalhando de casa para começar a escrever a sua história. Ela estabeleceu uma rotina de trabalho eficiente e usou a flexibilidade para se dedicar ao seu projeto pessoal. Algo que nunca teria acontecido se ela estivesse em um ambiente corporativo. Com essa prática, ela se tornou mais confiante e disciplinada. O home office pode ser mais do que apenas um trabalho. Ele pode ser a chance de você organizar os seus projetos pessoais e colocar em prática aquilo que sempre quis. Ao ter controle sobre a sua rotina, você tem mais tempo para explorar o seu potencial e crescer em todas as áreas da sua vida. Agora que você já entendeu a grande oportunidade que o home office oferece, vamos falar sobre o ciclo perigoso que ele pode criar e como ele afeta a sua vida pessoal e profissional. Quando não temos limites claros, o trabalho começa a invadir os momentos pessoais. Você se vê respondendo e-mails enquanto prepara o jantar, ou sentindo a pressão de estar sempre disponível. Isso não só afeta sua produtividade, mas também prejudica sua vida pessoal. Os relacionamentos acabam sendo negligenciados e a sensação de estar sobrecarregada só aumenta. Ana, uma empreendedora, começou a misturar o horário de trabalhar com o lazer e no final do dia não tinha feito quase nada de relevante. Isso gerou uma sensação de frustração, porque ela sentia que estava trabalhando sem ver o resultado. A falta de uma separação clara entre as atividades gera uma falsa produtividade. Você sente que está trabalhando, mas na verdade está apenas ocupada com tarefas que não avançam seus objetivos. Além disso, o estresse aumenta quando você tenta equilibrar o trabalho, a casa e os filhos. A Larissa trabalhava em casa, mas estava sempre fazendo algo ao mesmo tempo, organizando a casa, respondendo e-mails e até dando atenção aos filhos. Ela começou a perceber que não conseguia se concentrar de verdade em nada. Compreender o impacto desse ciclo é fundamental. Agora vamos entender o que muitas mulheres não sabem sobre como o home office pode sabotar a sua produtividade e como evitar isso. No home office, as distrações estão ao alcance de um clique. Você começa o dia com a intenção de ser super produtiva, mas acaba se perdendo em redes sociais, notícias e até conversas paralelas. Essas interrupções diárias podem te fazer perder o foco e deixar de avançar nos seus projetos. Eu mesma passei por isso. Nos primeiros meses trabalhando de casa, achava que poderia dar uma olhada no Instagram e rapidamente voltar para o trabalho. Mas de repente, o dia já tinha passado e eu não tinha feito a metade do que eu tinha planejado. Sem rituais claros para separar o trabalho do lazer, o cérebro fica confuso. Você começa a trabalhar mais tarde do que deveria e muitas vezes fica trabalhando até tarde da noite, sem saber quando é a hora de parar.
A Mariana teve que aprender a estabelecer rituais. Ela começou a fechar o computador por 1 hora antes de se dedicar às atividades pessoais. Esse simples gesto fez com que ela tivesse um descanso real. Agora que sabemos como a falta de estrutura pode sabotar a sua produtividade, vamos descobrir como você pode evitar o burnout mantendo foco e cuidando da sua saúde mental. O burnout no home office é real. A pressão constante de estar sempre disponível para o trabalho pode levar à exaustão emocional e física. Para evitar isso, é fundamental ter limites e saber quando parar. Segue algumas sugestões para evitar o burnout. Estabeleça uma rotina saudável. Faça pausas regulares. Desconecte-se no final do expediente. A Renata, depois de um episódio de exaustão, ela começou a incorporar pausas mais longas entre as tarefas e a adotar a técnica de desconectar completamente ao final do dia. Ela percebeu que o seu desempenho melhorou drasticamente. Agora que compreendemos como evitar o burnout, vamos entender a verdade nua e crua sobre trabalhar de casa e o que realmente você precisa saber para ter sucesso. Quando pensamos em trabalhar de casa, muitas vezes nossa mente cria uma imagem maravilhosa. Trabalhando de pijama, sem chefe por perto e com toda a liberdade para organizar o dia como quisermos. A realidade, no entanto, pode ser bem diferente. Você começa com a intenção de fazer o seu trabalho com mais liberdade, mas logo percebe que a falta de estrutura e os inúmeros desafios acabam tomando o controle. A liberdade do home office exige muito mais disciplina do que imaginamos. A Fernanda me contou que ao começar a trabalhar de casa, ela pensava que seria ótimo dormir até mais tarde e começar o trabalho no seu próprio ritmo. No começo, isso parecia ótimo, mas ela logo notou que a falta de estrutura estava afetando a sua produtividade. As manhãs se arrastavam e o trabalho parecia se acumular sem que ela tivesse noção de como estava passando o tempo. No final do dia, sentia que não tinha feito nada do que deveria ter feito. Isso significa que para realmente fazer o home office funcionar a seu favor, você precisa estar ciente de que para ter flexibilidade é preciso estabelecer limites claros. Você precisa de uma rotina que combine a sua liberdade com a disciplina necessária para ser produtiva. Caso contrário, você se verá presa em uma rotina de procrastinação e negligência. Em casa, as distrações estão por toda parte. O cheiro de café fresco, o telefone tocando, o fato de que a casa precisa de atenção. Tudo isso pode tirar o foco e diminuir a sua produtividade. As tarefas domésticas muitas vezes se tornam uma desculpa para não se concentrar no trabalho. A Marta me contou que ela passava mais tempo do que gostaria limpando a casa e organizando as coisas enquanto tentava trabalhar. Ela sentia que ela não conseguia separar as responsabilidades pessoais das profissionais e isso só aumentava sua sensação de descontrole. Uma forma de minimizar as distrações é criar um espaço específico para o trabalho, mesmo que a sua casa seja pequena. Escolha um canto e se comprometa a usar esse espaço apenas para trabalhar. Isso ajuda a criar um ambiente mental de foco. Além disso, você pode programar períodos de tempo específicos para realizar tarefas domésticas, para não deixar que elas invadam o seu dia de trabalho. Quando você está no escritório, existe um ambiente de cobrança e responsabilidade. Quando trabalha de casa, essa pressão diminui e você é a única pessoa que pode se cobrar para cumprir suas tarefas. Isso significa que você precisará de mais autodisciplina e capacidade de automotivação do que em um ambiente corporativo tradicional. A Luciana enfrentou um grande desafio ao passar para o home office, pois, inicialmente, ela não tinha controle sobre a sua agenda. Ela se via procrastinando, adiando tarefas e sentia que não tinha a mesma produtividade que quando trabalhava no escritório. Foi quando ela percebeu que precisava estabelecer metas diárias e seguir uma estrutura de planejamento mais rigorosa para se manter motivada. Criar uma rotina estruturada é vital. Isso inclui planejar as suas tarefas no início do dia e se comprometer a cumpri-las. Use aplicativos ou até mesmo uma agenda física para ter clareza das suas prioridades. Com o tempo, esse compromisso consigo mesma vai gerar uma sensação de realização e controle. Com isso em mente, vamos ver como você pode organizar a sua rotina para garantir que a sua jornada de trabalho em casa seja mais leve e produtiva. Ter uma rotina bem estruturada é essencial para quem trabalha de casa. Organize o seu dia em blocos. Trabalhe durante um tempo específico,
Faça pausa e depois retorne. Não se esqueça de definir horários para o descanso. A Mariana, que estava sempre exausta, agora ela usa uma agenda física para planejar cada dia. E isso tem ajudado muito na organização da casa e no equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Agora vamos falar sobre um hábito que todos devem evitar ao trabalhar de casa, para que você possa realmente maximizar a produtividade. Procrastinar e tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo são os maiores inimigos da produtividade. Foquem em uma tarefa de cada vez e faça com qualidade. Agora que você tem ferramentas para organizar a sua rotina e ser mais produtivo em casa, é hora de agir. Coloque em prática o que você aprendeu hoje e observe como a sua vida pode mudar. Se você achou esse conteúdo útil, curta, compartilha com quem mais precisa e não se esqueça de deixar o seu comentário. Vamos juntas transformar a sua rotina, equilibrar a sua vida e realizar os seus projetos.